Imagine um mundo onde máquinas desse tamanho tivessem capacidade similar a uma calculadora comum. Um mundo no qual as máquinas como tablets e computadores comuns não poderiam existir. Os aparelhos de rádio seriam tão grandes quanto motores de carros e tão pesados que ocupariam um grande espaço dentro da sala. Os telefones seriam restritos a poucas pessoas e seu funcionamento baseado em equipamentos caros e pesados. Telefones celulares com câmera fotográfica, Bluetooth, GPS, seriam possíveis somente na imaginação e na ficção científica. Mesmo um simples sistema de controle para um portão automático seria praticamente impossível. Esse era o mundo antes de 1950, um mundo que soaria como pré-histórico para os dias atuais. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Frederico e espero que vocês tenham compreendido que o nosso modo de vida atual não existiria se não tivéssemos descoberto os materiais semicondutores. Mas afinal de contas, vocês sabem o que é um semicondutor, um isolante ou mesmo um condutor? Antes, vamos pensar uma coisa. O que todos esses equipamentos têm em comum? Todos eles funcionam baseados em energia elétrica. Ela é indispensável para que eles se comportem da maneira que conhecemos. Como a energia elétrica chega até esses aparelhos? Em quase todos os casos, a energia elétrica é fornecida através de uma corrente elétrica que atravessa os circuitos desses aparelhos. Apenas lembrando, corrente elétrica é a taxa com que cargas elétricas atravessam uma determinada área, que pode ser de um fio condutor ou de uma trilha de um circuito. Se ainda não ficou claro, vamos fazer uma analogia, que, embora simplificada, nos ajudará a entender isso um pouco melhor. Imagine que um fio comum de cobre fosse um tubo de PVC cheio de bolinhas de gude. O movimento das bolinhas representa a corrente elétrica. Observe que quando uma bolinha entra no tubo, outra sai quase instantaneamente. Mas veja que demora um certo tempo para que cada bolinha possa atravessá-lo. O exemplo pode ser até legal, mas cuidado. Vale a pena lembrar que no fio de verdade há sempre o mesmo número de cargas positivas e negativas. Por isso, ele é eletricamente neutro. E para cada carga que entra de um lado, sai outra carga do lado oposto. Raios, choques e faíscas são exemplos visuais de corrente elétrica. Exemplos geralmente indesejáveis, pois estes costumam causar danos. Nos fios de postes nas linhas de transmissão também ocorre a passagem de corrente elétrica. É uma pena que não possamos vê-la. Ela é a responsável pelo transporte da energia gerada nas usinas até nossas casas. Precisamos ainda destacar uma propriedade simples, mas importante da corrente elétrica. A intensidade total da corrente elétrica que entra em um aparelho é exatamente a mesma intensidade que sai desse aparelho. Um consumo de energia elétrica não representa um consumo de corrente. Agora que já falamos sobre alguns conceitos importantes relacionados às correntes elétricas, é legal perguntar: todo material pode conduzir corrente? A resposta é não. Somente os materiais chamados condutores podem estabelecer corrente elétrica com relativa facilidade. Os metais são exemplos de bons condutores, com destaque para a prata, para o cobre e para o ouro. Todavia, nem todos os materiais podem conduzir corrente elétrica com facilidade. Os materiais chamados isolantes são mau condutores de eletricidade, pois é difícil estabelecer uma corrente elétrica através deles. A borracha, a madeira, são exemplos de maus condutores ou de isolantes. Os fios que ligamos às tomadas são feitos de condutores por dentro, mas revestidos de isolantes, para que a corrente elétrica não passe pelo nosso corpo caso encostemos no fio. Acredite, isso não seria desejável. E como saber se o material é isolante ou condutor? Vejamos, já posso adiantar que a aparência não é um bom parâmetro. O teste mais simples consiste em submeter esse material a diversos valores de campo elétrico e observar qual é a corrente que surge em cada caso. Falando nesses termos, parece difícil. Então vamos entender isso por partes. Como submetê-lo a um campo elétrico? Para isso, é necessário conectar pelo menos duas de suas extremidades em fontes de diferença de potencial, a famosa DDP ou voltagem. Ou seja, é ligar um pedaço desse material em uma pilha ou bateria e ver quanta corrente passa por ele. A grandeza que vai traduzir a dificuldade do pedaço analisado em conduzir corrente é chamada de resistência elétrica. Basicamente, ela é a razão entre a diferença de potencial aplicada ao material e a corrente que passa por ele. O problema é que a resistência elétrica não depende somente do material do qual um fio é feito, mas também do seu formato. Uma grandeza que não depende do formato do qual ele é feito e está ligada à resistência elétrica é a sua irmã
resistividade elétrica. A resistividade elétrica é uma característica única de cada material. Na prática, isso significa que quanto menor for o valor da resistividade elétrica, mais fácil é estabelecer uma corrente elétrica através dele. Por outro lado, quanto maior for o valor da resistividade, mais difícil é estabelecer essa corrente elétrica. Os condutores são aqueles que apresentam pequenos valores de resistividade elétrica. Ou seja, com uma diferença de potencial pequena, é possível estabelecer uma corrente considerável através deles. Só para se ter uma ideia de valores, a resistividade elétrica de um condutor é da ordem de 10 elevado a menos 8 ohm-metro. Os isolantes são materiais de alta resistividade elétrica, ou seja, é necessário um campo elétrico muito grande para conseguir passar corrente através desses materiais, o que em geral os destrói. Só para se ter uma ideia, os valores de resistividade dos isolantes são 1 sextilhão de vezes maior que dos condutores. O valor da resistividade nesses casos é de 10 elevado a 12 ohm-metro. Mas você se lembra de todos os exemplos que discutimos? Eles falam sobre materiais condutores e isolantes. Dentro dos equipamentos que foram citados no início, só haviam esses dois tipos de materiais. Essa história só mudou por volta dos anos 50, com a descoberta dos materiais semicondutores. Eles permitiram os equipamentos eletrônicos compactos e poderosos que temos hoje. E o que os semicondutores têm de tão especial? Com eles é possível construir pequenos componentes que controlam a corrente que passa através deles. Dependendo dos sinais elétricos que eles recebem, eles podem atuar como um isolante, isto é, dificultando a passagem de corrente que passa por eles, ou como um condutor, fazendo com que a corrente passe através deles com certa facilidade. Você conhece algum exemplo de semicondutor? Como eles funcionam? Como eles se parecem? Responda a essa e outras questões para o seu professor ou professora e aguarde até o nosso próximo encontro. Até mais!